até agora. A sessão começou com a análise em conjunto de 2 recursos sobre a garantia de pacientes testemunhas de Jeová se submeterem a cirurgias sem transfusão de sangue. O presidente Luiz Roberto Barroso é o relator de um desses recursos, em que a União recorreu contra uma decisão que a obrigava a custear o tratamento em outro estado. O presidente Barroso negou o recurso. Para Barroso, é dever do Estado garantir a cirurgia sem a transfusão. O direito à recusa de transfusão de sangue por convicção religiosa tem fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da liberdade de religião. A dignidade humana exige o respeito à autonomia individual na tomada de decisões sobre a saúde e o corpo. Já a garantia da liberdade religiosa impõe ao Estado a tarefa de proporcionar um ambiente institucional, jurídico e material adequado para que os indivíduos possam viver de acordo com os ritos, cultos e dogmas da sua fé, sem coerção ou discriminação. A Organização Mundial da Saúde recomenda a adoção dos procedimentos alternativos à transfusão de sangue. Em atenção a essa diretriz, outros recursos terapêuticos já são oferecidos pelo SUS. Apesar disso, ainda não estão disponíveis de forma ampla em todo o território nacional. Nesse contexto, o poder público deve adotar medidas para progressivamente tornar esses procedimentos disponíveis e capilarizados. Em uma acomodação razoável entre os direitos à liberdade religiosa e à saúde, pacientes testemunhas de Jeová fazem jus aos tratamentos alternativos já disponíveis no SUS, ainda quando não disponíveis em seu domicílio. Na hipótese em que os métodos de tratamento no local de residência não forem adequados, será cabível o tratamento fora do domicílio, conforme as normativas do Ministério da Saúde. Depois foi a vez do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do outro recurso, que decide se o paciente pode se recusar a essa transfusão de sangue por convicções religiosas. O ministro Gilmar Mendes entende que sim e votou para dar provimento ao recurso. Vamos ver um trecho do voto do ministro. Não se está a conferir valor absoluto à liberdade religiosa e à autodeterminação. Tampouco se está a vilipendiar o direito fundamental à vida. O que se sustenta é que o direito à vida digna parte do pressuposto de que um adulto capaz e consciente pode dirigir suas ações e condutas de acordo com suas convicções religiosas, a significar que mesmo naquelas determinadas situações nas quais atuar de acordo com a fé professada põe circunstancialmente em risco a própria vida, subsiste o direito de escolha quanto à submissão ou não a determinado tratamento de saúde. A manifestação da vontade do paciente adulto deve ser consciente e informada, sendo admissível a sua declaração por escrito em diretivas antecipadas de vontade. Esse julgamento vai seguir depois do intervalo da sessão. Apenas o ministro Flávio Dino apresentou o voto dele até agora. Para os relatores, um paciente tem direito a recusar, sim, por convicção religiosa, tratamento com transfusão de sangue e, nesse caso, se o SUS não oferecer o tratamento na cidade de origem, a União deve arcar com os custos em outro estado. O ministro Flávio Dino levantou 2 sugestões para os relatores. Pediu que fique explícito na emenda ou na tese, que a escolha desse tratamento não vale para criança e nem para adolescente. E também a liberdade médica, para o médico recusar a fazer aquele procedimento sem a transfusão. Esses 2 pontos que o ministro Flávio Dino levantou. Por que, primeiramente, a questão da criança e do adolescente? Olha só, Flávia, eu acho que antes da gente falar desse posicionamento do ministro Flávio Dino, era interessante a gente pontuar as 2 questões que estão sendo discutidas nesses casos. Então, a primeira delas, se é legítima a recusa de transfusão de sangue quando isso coloca em risco a própria vida do paciente e se é possível o custeio do tratamento alternativo pela União. Então, são esses 2 pontos que o ministro Luiz Roberto Barroso falou, que estavam em discussão nos 2 casos que vieram a julgamento de relatores diferentes, mas cujo pano de fundo é o mesmo e envolvem as mesmas pessoas que trazem como discussão a liberdade religiosa no caso das testemunhas de Jeová. Então,
para os ministros que já votaram, inclusive o ministro Flávio Dino, que acompanha os relatores, é possível, sim, que haja uma recusa nesse tratamento, desde que a pessoa seja maior e capaz, ou seja, e ela consiga manifestar a sua vontade. E no caso da criança, isso não seria possível porque há uma responsabilidade pelo menor também pelo Estado, disse o ministro Flávio Dino. Então, aqui o que se discute, e isso foi uma tônica nos dois votos, tanto do ministro Luiz Roberto Barroso quanto do ministro Flávio Dino, de que os dois casos em que se discutia esse tratamento alternativo em um outro hospital do SUS, diferente da cidade de Manaus, que não tinha a possibilidade de realização da cirurgia, uma cirurgia ortopédica, não é? Sim, uma ortopédica. Sem a realização da transfusão de sangue, mas que tinha essa opção no estado de São Paulo, com essa medida alternativa, e o ministro Gilmar Mendes disse também que no caso dele, da recusa de se submeter eventualmente durante a cirurgia ao tratamento, à transfusão de sangue, nos dois casos os pacientes eram maiores, capazes e plenamente, na plenitude da consciência para manifestar a vontade diante dessa recusa. Então, para eles, isso é absolutamente possível nessas circunstâncias. E aí, a autonomia da escolha, isso, né? E aí, quando se fala em menores, isso já não acontece. Nós temos decisões já entendendo que, nesse caso, embora os pais sejam responsáveis legais pelo filho, há um dever do Estado também proteger a vida desses menores e dessas crianças. Então, respondendo à sua primeira pergunta, o ministro Flávio Dino faz essa ressalva justamente para colocar na ementa que esse entendimento não se aplica a crianças e adolescentes por conta dessas peculiaridades. Então, seria só para maiores e capazes. E no avançar do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele acaba entendendo também, acompanhado pelos outros ministros que já votaram, que o tratamento alternativo existindo em outra cidade pelo sistema do SUS, aí sim é obrigatório o Estado custear esse tratamento alternativo. Então, aqui era a União, nesse recurso do ministro Roberto Barroso, recorrendo contra a decisão da Justiça do Amazonas, que obrigou ela a pagar a despesa para que o paciente pudesse se submeter à cirurgia no estado de São Paulo, no hospital vinculado e conveniado ao SUS, que tem o tratamento alternativo. E a União se recusava, dizendo que haveria tratamento desigual entre os pacientes. Tratamento desigual, que seria muito oneroso, mas o ministro disse, veja, o tratamento pelo SUS e alternativo é obrigatório e se não tiver a disponibilidade na localidade, aí ele falou assim, ainda não temos no Sistema Único de Saúde a disponibilidade em todos os entes da federação, mas havendo a disponibilidade em uma outra localidade, o SUS, a União é obrigada a custear. O próprio ministro Flávio Dino fez questão de frisar que o tratamento fora do domicílio é sempre um dever do Estado. Um dever do Estado, exatamente. Então, quando não tem na localidade, mas tem em outro lugar, é obrigatório que isso seja custeado pela União. Então, aqui nesse caso, eles negavam o recurso da União para manter a decisão da Justiça do Amazonas para que pagasse o tratamento daquela pessoa na cirurgia ortopédica, né? Sim. Em outra localidade, no caso aqui, o estado de São Paulo. No recurso do ministro Gilmar Mendes, ele iniciou o voto dele explicando que, no caso, a paciente fez já a cirurgia, mas não perdeu o propósito do debate, da tese, porque tem repercussão geral. E aí ele atende, sim, ao recurso da paciente. Ela tem a garantia de recusar assinar o termo lá de consentimento. E nesse ponto o ministro Flávio Dino também coloca a possibilidade também do médico se recusar a fazer esse tratamento alternativo sem que seja acusado criminalmente de omissão de socorro. Porque aqui nós temos os dois lados, né? Então a paciente, ela já estava, de acordo com a informação que a gente tem do processo, ela já estava no centro cirúrgico. No centro cirúrgico. E foi pedido a ela que assinasse o termo dizendo que se eventualmente houvesse a necessidade da transfusão, que eles fariam e que ela concordava com isso e não estava de acordo. Então, que o ministro disse
que também deveria ser oportunizado ao médico a possibilidade de não querer fazer o tratamento sem a transfusão de sangue, porque poderia levar também a Mas óbito. essa sugestão do ministro Flávio Dino, ela ainda não está decidida, Não, né? Isso ainda vai ser debatido. Estamos aqui apenas trazendo os argumentos que foram apresentados até o presente momento dos 3 ministros, os 2 relatores, já que é um julgamento conjunto de dois casos que são 2 casos concretos diferentes, mas que envolvem a mesma circunstância, o direito à vida e a liberdade religiosa. E o ministro Flávio Dino já votou acompanhando os 2 relatores, mas fazendo essas ressalvas para que conste na ementa, no resuminho dos fundamentos que levaram os ministros à conclusão daquele julgamento, que ainda está sob debate, o julgamento ainda não acabou. Então, aqui nós já tivemos 3 votos, os 3 votos no mesmo sentido, dando provimento para um, negando provimento para o outro. Não é? E vamos aguardar no retorno do intervalo como será a finalização desses julgamentos. Isso. Então a gente vai para o intervalo, porque no próximo bloco a gente vai mostrar que os ministros analisam uma decisão do presidente Barroso que suspendeu uma lei que desobrigava